Olá, 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 boa tarde. Boa tarde não, né? Boa noite. Boa Já noite. estamos no horário de 7h30. Muito boa noite a todos. Estamos aqui no nosso canal Espiritismo com Cristo. Então vamos iniciar aqui o nosso leitura semanal. Estamos lendo aqui o livro de Eliseu Ringonati, com o Espiritismo aplicado. E vamos dar continuidade ao assunto que nós paramos na quarta-feira passada. Na quarta-feira passada nós falamos sobre, né, o espírito na idade da velhice. E agora nós vamos falar de outros tópicos aqui, o aperfeiçoamento moral. Então, vou pedir para vocês transbordar aí com os amigos, com os parentes, dar o seu like, dar o joinha, para que esse canal ele cresça e possa chegar aí, né, essa leitura, esse conteúdo para muito mais gente, porque a intenção é exatamente de levar essa palavra adiante para que as pessoas possam assim aproveitar o máximo disso. Para quem, né, não entende tanto sobre o Espiritismo, com essa linguagem, é uma linguagem mais fácil, mais simples, que é a porta de entrada para que os nossos irmãos possam se achegando, e mesmo aqueles que já conhecem, possam assim também aproveitar talvez uma releitura, relembrar algumas coisas que aqui nesse livro, nessa leitura, tem dentro do Evangelho. Então nós estamos embasados sempre no Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje estou aqui com a nossa amiga Débora, é um prazer. Boa tarde, Débora, chega aqui para conversar com a gente. É sempre uma imensa alegria estar aqui com vocês nessa quarta-feira, mais uma vez, no estudo do livro, dando continuidade nos nossos estudos no livro do Eliseu. E lembrando que isso daqui faz parte dos estudos que nós fazemos ligados ao Centro Espírita Cristão, né? Aqui no Estúdio Shift. E nós somos trabalhadores do Centro Espírita Cristão, aqui de Carapicuíba, onde você pode conhecer os nossos trabalhos aqui nas nossas redes sociais. Será sempre um grande prazer receber vocês na nossa casa. E aí, para dar início, a gente sempre começa com uma prece. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, serenando a mente e convidando o Cristo para trazer luz para suas casas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar a leitura do capítulo de hoje. Nós terminamos no episódio anterior o espírito na velhice, e hoje nós vamos iniciar com a perfeição moral. Todos os nossos esforços devem tender a conseguirmos a perfeição moral, único meio de aproveitarmos totalmente nossa reencarnação. A perfeição moral é a chave que nos abre a porta dos mundos e das colunas espirituais superiores. Granjeia-nos aqui na terra o respeito e a estima dos homens e nos dá a tranquilidade de consciência. É preciso que nos esforcemos por não cometer nenhuma falta em tempo algum. E como já sabemos distinguir o bem do mal, é lógico e sensato que devemos sempre cultivar o primeiro e evitar o segundo. Não nos iludamos, todavia, julgando que isso seja tarefa fácil. Requer muita vigilância sobre os nossos atos, muita atenção e, sobretudo, grande força de vontade. Aos nossos leitores que desejarem trabalhar pelo seu aperfeiçoamento moral, propomos o seguinte roteiro, que, bem seguido, os conduzirá a resultados surpreendentes e compensadores do sacrifício que devem fazer. Então, segue abaixo um roteiro, né? Temperança. Não comas nem bebas demais. Evita o fumo e o álcool. Modera os teus desejos. Refreia tuas ambições. Silêncio.
Fala apenas o que pode beneficiar os outros e a ti mesmo. Evita conversas fúteis. Não te entretenhas com conversas ou leituras nocivas. Ordem. Que todas as tuas coisas tenham seu lugar e todas as tuas obrigações sejam feitas em seu devido tempo. Cumpre rigorosamente teus deveres materiais e espirituais. Resolução. Resolve fazer o que deve ser feito e faze com decisão o que tiveres resolvido fazer. Sê resoluto e firme em uma conduta reta, nunca te desviando nem mesmo para servir os amigos. Teu propósito é servir a Deus, e não a capricho de amigos ou de familiares. Frugalidades. Não faças gastos, a não ser para beneficiares aos outros ou a ti mesmo. Não desperdices nada. Evita o jogo qualquer que seja. Não contraias empréstimo. Vive unicamente de teus honorários ganhos honestamente antes de assumires um compromisso. Presta muita atenção. A gente vai parar? Não, pode continuar? Tá todos. Fluindo bem, né? Indústria. Aí depois a gente fala de cada um. Tá bom. Não percas tempo. Esteja sempre ocupado em fazer alguma coisa proveitosa. Divide o dia. 8 horas para o trabalho, 8 para o repouso e 8 para o restante das obrigações, inclusive diversões, diversas orações e estudos. Ser útil a todos, não importando a crença, a cor, a raça ou a posição social a que pertençam. Sinceridade. Não uses de mentiras perniciosas. Pense inocente e justamente. E quando falares, fala sinceramente. Não digas mentiras agradáveis a quem quer que seja, nem verdades desagradáveis que possam ofender ou humilhar. Usa do silêncio quando não puderes ajudar pela palavra. Justiça. Não desprezes a oportunidade de servir a teus semelhantes. Defende o que forem injuriados ou caluniados injustamente. Aceita as ofensas pessoais com resignação. Moderação. Evita os extremos. Não te ressintas de injúrias ou males que te causarem. Não guardes rancor, nem sente ressentimentos de ninguém. Cultiva a harmonia entre ti e aos outros. Sê enérgico apenas para contigo mesmo e moderado para com os outros. Pureza. Mantém em toda parte pensamentos puros. Tranquilidade. Não te perturbes por bagatelas ou por acontecimentos que não podes evitar. Teu caráter deve ser brando, sereno e construtivo. Vigia teus pensamentos para que eles sejam harmoniosos. Não te entregues à ira e nem ao nervosismo. Castidade. Guarda fidelidade ao altar doméstico. Vê no sexo oposto irmãs ou irmãos. Humildade. Procure imitar Jesus, vivendo de acordo com seu evangelho. Jamais despreze alguém, por mais modesta que seja a criatura. Os preceitos acima não são para ser lidos uma vez apenas e depois esquecidos. Devem ser meditados e seguidos rigorosamente. Durante o dia, esforcemo-nos por pô-los em prática. À noite, ao deitarmos-nos, façamos um exame de consciência para ver se não transgredimos nenhum deles. Em pouco tempo, descobriremos os pontos fracos de nosso caráter e então o combateremos com mais facilidade. Aos preceitos acima, ajuntaremos mais os seguintes princípios de conduta religiosa. Evita seguir religiões dogmáticas. As religiões dogmáticas, por não trazerem auxílio ou benefício ao espírito, constituem um entrave ao progresso espiritual de quem as professa. E como o progresso espiritual é uma das finalidades da reencarnação, as religiões dogmáticas causam o estacionamento espiritual de seus profitentes. Se és casado e tua companheira ou companheiro não compartilha do teu modo de pensar, segue em separado o teu caminho espiritual. Se és solteiro e vieres a construir teu lar, que tua companheiro ou companheiro pelo menos aceite o princípio da reencarnação ou da imortalidade da alma. Guia teus filhos dentro da doutrina que professas, fazendo com que eles assistam às aulas de catecismo espírita, bem como todos os trabalhos do centro espírita compatíveis com a idade deles. Estude o evangelho e a doutrina espírita.
Fazes tuas orações em hora certa diariamente. Institui o culto do evangelho em teu lar uma vez por semana, pelo menos. Não forces ninguém a aceitar as tuas ideias religiosas. Analise tuas opiniões a respeito da doutrina. E lembra-te, há um só Deus que criou o universo e tudo que o universo contém. Ele é o teu Pai Celeste, ao qual deves respeito e amor. Governa o universo por meio de leis sábias. Pode ser amado pela adoração, pela prece e pela gratidão. Mas a melhor maneira de o amares é fazendo bem ao teu próximo. Tu és imortal e progrides através de sucessivas reencarnações. As leis divinas recompensam o bem e a virtude, punem o mal e os vícios, agora ou no futuro. Acabamos de estudar um roteiro seguro para que possamos reaproveitar integralmente nossa reencarnação. Como vimos, não é um trabalho tão fácil e como ao princípio parece. Contudo, não é irrealizável e está ao alcance de todos nós, bastando para que isso tenhamos boa vontade. É isso aí. Autoexplicativo, né? Para que tenhamos boa vontade, né? Essa parte é muito interessante porque ela junta aí todos os itens e mostra várias armadilhas, várias coisas que a gente pode estar assim deixando com que isso possa fazer parte do nosso dia a dia. Então, reunindo aí a sua boa vontade em prestar atenção em todas as outras coisas e colocar em prática. Nós só vamos ser reconhecidos pelo que fizemos, pelo nosso trabalho. E o trabalho é esse polimento, é essa parte de estarmos assim limpando as nossas ideias, os nossos pensamentos, e limpando todos eles, nós vamos limpar os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos é aquilo que realmente ele traz para nós aqui, desde o plano físico, né? E que o espírito ele se aproveita dessa lição. Então, quando nós pensamos de uma forma que nós não conseguimos elevar o pensamento, quando nós deixamos com que outras coisas, outros vícios, como está dizendo, às vezes, só um pouquinho, só uma bebidinha, só um jogo, aí está sendo bem claro, jogo de forma nenhuma. Então, mas eu vou ter que deixar todas essas coisas, é tão legal, a gente se diverte e tal. Infelizmente, isso não cabe. E se não cabe, não podemos deixar com que ele possa entrar. E aí é a nossa boa vontade, a nossa resignação, a nossa resiliência e, acima de tudo, nosso trabalho interno muito forte, diário, olhando para nós mesmos, porque nós temos a mania de também olhar para o mundo, olhar para as pessoas, olhar para as coisas, mas o mundo, ele nos oferece só essa convivência, que é o que vai nos trazer o aprendizado. Sim. Mas não é para eu conviver e viver olhando para o outro. Eu preciso conviver para me testar aquilo que eu já internalizei. Então, se dentro de mim eu coloquei, né, as minhas boas tendências, vigiei, fiz com que elas se sobressaíssem as minhas más tendências, que elas tomassem conta e permeassem tudo, e que realmente eu estivesse seguro disso, independente, lá atrás, nas outras lições, na idade, né, madura, na idade da velhice, na adolescência, eu estaria muito mais seguro, eu estaria muito mais firme. Aí na lição diz, você tome cuidado para que não aconteça em nenhum tempo. Então, você vai ter várias passagens, vários
tempos e, né, nós não temos garantia de quanto tempo vamos ficar aqui, mas o tempo que ficarmos é com orgulho e cabeça erguida. Não é que nós vamos virar santos e corrigir tudo, mas nós pelo menos vamos tentar se aproximar ao máximo daquilo que é possível, né? E como diz no fim da leitura, é possível. Então Jesus, ele veio também para nos mostrar essa máxima, nos dizer que é possível muitas coisas que nós imaginamos que não. Por quê? Porque nós nos perdemos quando nós chegamos aqui, os nossos olhos nos traem e nos mostra a beleza do mundo, tudo aquilo que ele representa para nós aqui, né? Quando nós estamos, né, nas maravilhas do mundo, nos prazeres do mundo, eles são bons, mas eles nos cobram caro, porque eles nos tiram do caminho. Sim, essa questão eu acho muito importante a gente falar hoje em dia. Eu li essa semana na revista Piauí sobre a influência dos jogos da atualidade a respeito das bets, né? Do jogo do tigrinho, esses jogos que os influenciadores ficam divulgando, né? E o tamanho do que está ocasionando o endividamento das famílias. Então, você pega, por exemplo, hoje, tem muita família endividada por conta desses jogos. Então, os influenciadores, o que eles fazem? Eles divulgam esses jogos e eles ganham em cima do prejuízo das pessoas. Então, são jogos feitos para que as pessoas fiquem viciadas em jogar. Então, isso está afetando a saúde mental das pessoas. Então, quando a gente fala, por exemplo, em frugalidades, a gente está falando de vício em jogos, coisas que não existiam. A gente tem a questão do vício em redes sociais, a gente tem vício em jogos, em apostas, que estão cada vez mais entrando na vida das crianças, porque a criança consegue jogar, adolescente consegue jogar, mulher joga, homem joga, todo mundo joga. Então, quando nós falamos no aperfeiçoamento moral, nós estamos já nos blindando de tudo isso. Nós já estamos... Isso é uma coisa criada pela sociedade que, assim, ela não tem nem parâmetro, porque são tantas outras coisas que são criadas. Sim, perdeu seu parâmetro. Agora, o que exatamente diz a lição é quando você se aperfeiçoa moralmente e começa por outras coisas, começa por pequenos detalhes e coisas que nós vamos fazer para que isso possa contribuir para a construção de um trabalho eterno. Nós estamos nessa encarnação, vamos trabalhar em cima disso e não estamos livres porque estamos a caminho, ainda não sabemos se estamos encerrando as nossas encarnações, então nós vamos ainda trabalhar muito em cima disso, mas quando você tem aqui o princípio inteligente dado pelo Pai e toda a parte cognitiva, que é a parte racional, você já entende que todas essas outras coisas, elas são do mundo. E aonde você vai trabalhar, estar no mundo sem ser do mundo. Então, nós vamos nivelar isso pelas pessoas que realmente fazem. As pessoas que elas saem das casas delas num dia que talvez seria um dia de descanso, um dia que a família vai visitar e tudo, mas você convida o seu familiar para que você possa compartilhar com ele de um momento de oração,
de um momento de um passe, de um momento de uma melhora de um conhecimento para ouvir e entender uma palestra. E aquele que não quer, ele também está dentro do direito dele, mas você não se deixar levar por isso e continuar fazendo. Essa é a luta diária, de você levantar a cabeça e ter a certeza daquilo que você está buscando, daquilo que você está ali almejando. Sim. O seu entendimento, ele vai até um determinado ponto, e aquele ponto, ele ainda vai ser melhorado. Mas nós precisamos deixar com que essa parte fique clara. Eu não vou deixar com que tudo o que eu adquiri até hoje caia por terra. Porque quando nós não temos essa capacidade de olhar para nós, olhar para a nossa vida como um todo e não como parte, olhar como eu estou sendo como ser humano, como eu estou sendo como homem, como eu estou sendo como profissional, como eu estou sendo como amigo, como cônjuge, e como está a minha vida na área de servir e todas as outras coisas. Então eu estou pondo o equilíbrio para que eu possa ter um aprimoramento, um aperfeiçoamento moral, e eu vou buscar tudo isso. E isso é possível. É complexo. Sim. Mas é possível. Agora, dentro de outras coisas, nós não podemos medir, porque essas outras coisas já são coisas daquelas pessoas que realmente se comprazem naquilo que elas veem com os olhos da carne. Sim, como diferenciar, por exemplo, né? Quando a gente fala sobre ambição, aquilo que você tem de ambição, né? Da ambição boa, da ambição ruim. Então, né? De você trabalhar e aí você tem a ambição de ter as coisas dentro daquilo ainda que é saudável e daquilo que extrapola o saudável. Então, essa é interessante, mas a própria questão já diz: viver com aquilo que pode te satisfazer. Então, nós vamos trabalhar, vamos chegar em um ponto que as coisas elas vão fluindo e elas vão acontecendo. Às vezes você está ali num trabalho, você vai mudando assim a sua condição financeira e você vai aumentando isso naturalmente, sem ser uma coisa que te tire do seu caminho, sem ser uma coisa que você possa assim querer adquirir a qualquer preço, passando por cima de qualquer outra lei. E aí você entendendo isso tem um propósito. Se você está recebendo mais, é porque você precisa de mais para fazer mais daquilo que você já faz, daquilo que você entendeu, daquilo que você tem para dar, que é estender a mão amiga. Você vai ter mais para ajudar muito mais pessoas. Não vai ter mais para ostentar, para trazer tristeza, trazer... porque aí você fugiu do propósito que seria esse aperfeiçoamento moral. Então, você vai viver ali dentro daquilo que são seus honorários e que são conquistados honestamente. Então, se você olhar para isso, você não vai se preocupar mais com isso. Uma lei do universo é a lei de você não colocar pressão, porque o universo não trabalha com pressão, ele trabalha com a energia positiva, negativa, força forte, força fraca. Então, você coloca a energia ali e vai trabalhar em cima daquilo. Tudo que você colocar dentro de uma energia positiva, ela vai ter um aproveitamento. Tudo que você colocar dentro de uma energia mais baixa, ela já tem um outro tipo de aproveitamento que eu não sei se são bem aproveitados, porque são
o que os negativos se comprazem. Agora, quem tem também prazer de estar junto com os negativos, eles vão atuar dessa forma. Agora, os outros que já entenderam e sabem que quanto mais é dado, mais, não é que lhe será cobrado, mais será responsabilizado. E como nós estamos falando de pessoas responsáveis, pessoas que têm aí um aprimoramento moral, que têm um caráter, que têm aí todas as coisas que realmente levam para ser um espírito de luz, então nós estamos providos de tudo. Então nós não precisamos se preocupar se nós vamos ter o que comer ou o que beber, é certo que teremos. E aí nós vamos estar assim, livre dessa pressão de ter que trabalhar mais, de ter que fazer mais, ou de correr atrás disso ou daquilo. Por quê? Porque nós chegamos a um ponto que não temos mais a necessidade das coisas materiais como nós temos quando nós estamos sem o entendimento, sem a consciência. Uma coisa que eu penso muito é sobre você que tá dizendo aqui, que a gente tem que levar muito em consideração, é você ter pessoas alinhadas ao seu propósito, né? Então, isso, o ambiente molda. Exatamente. Então, por exemplo, hoje, se você não tem, se você tem ao seu lado uma pessoa que não está alinhada ao seu propósito, que não está olhando para o mesmo lugar que você não vai chegar no lugar que você tem que chegar. Então, muitas vezes a pessoa me pergunta: eu estou num relacionamento, mas eu estou pensando em ir para tal lugar e a pessoa está pensando em ir para tal lugar. Eu quero fazer tal coisa e a pessoa quer fazer tal coisa. Eu tenho os ideais e essa pessoa tem tais ideais. Eu tenho essa religião e a pessoa tem outra religião. Ou seja, elas acabam não combinando em nenhum propósito. E elas querem fazer aquilo dar certo, né? É totalmente o oposto um do outro. Em moral, em propósito, em ideal, em sonho. E elas ficam ali fazendo com que... passando o tempo e fazendo com que aquilo dê certo. Nesse meio tempo, as pessoas vão sofrendo, tendo depressão, ansiedade e cada vez mais tristeza. Né? E ali é onde a gente tenta mostrar o quê? Que aquilo não tem como dar certo. Por quê? Porque não está alinhado. Então, essa parte é uma parte que prejudica a moral. Fica muito conflituoso. Então, por isso que nós estamos falando, Está dizendo no texto, chamando para você a responsabilidade de você olhar e ver os detalhes. Aí está uma lista para que você observe e veja e pode até anotar quais são aqui as coisas que eu preciso não melhorar. Eu preciso observar para que eu mude. Sim. E aí eu vou trabalhando tudo isso e vou conseguindo superar. Quando acontece um caso desse aí, de duas pessoas, cada um com um propósito, a observação é de cada um. Por quê? Porque não são os opostos que se atraem, são os semelhantes. Agora, quando um oposto atrai, é só para que o oposto vire semelhante. Se ele não foi tocado para que faça essa transformação, infelizmente, vai ser uma incompatibilidade. Exatamente. Então, precisa prestar muito atenção e aí cada um, por exemplo, vamos dizer, um gosta das coisas, gosta de estar na festa, no churrasco, isso e aquilo. O outro está com ali bem conciso ali o que ele precisa fazer, né? Os ideais de aperfeiçoamento moral, de tudo, e ele tem uma outra caminhada. Se ele observar tudo isso, ele vai ver e ele vai entender que
se esse daqui, que não tem o mesmo propósito, não for se afinando com ele, então, infelizmente, não tem como. Agora, ele precisa observar e dar tempo para que possa haver essa transformação. E ele tem que entender que a energia dele tem que prevalecer, porque senão essa outra pessoa acaba corrompendo ele e levando ele e deixando tudo aquilo que ele já conquistou, como eu disse aqui hoje, cair por terra. Exatamente, causando dor e sofrimento. Vamos parar por aqui? Porque aí a gente continua no próximo episódio, que a gente vai continuar falando, vai iniciar em o sofrimento, a gente fala mais sobre isso, inicia o sofrimento, Isso. certo? A gente ainda tem, acho que moral é uma coisa muito importante para a gente ainda falar, principalmente porque naquilo que tange a reforma íntima. Né? Bom, e essa observação, uma coisa que eu gosto assim de pensar e passar esse pensamento para frente é que nós temos que nivelar isso muito bem nivelado e por cima. Nós estamos vendo o mundo com os olhos do mundo, mas nós temos que ver o mundo com os olhos espirituais e ver que o espírito ele tem ânsia de crescimento, ele precisa, ele veio para isso e não é real aquilo que acontece de tentar deixar com que as coisas aconteça de qualquer jeito, que as coisas vão degringolando e afundando. E quando nós observamos isso, nós não precisamos nem comentar sobre essas pessoas. Nós temos que falar de pessoas responsáveis, que é o nosso objetivo, é aquele que é o nosso norte. Nós vamos nivelar sempre por cima, falando das pessoas que realizam e que nos inspira a ser também realizadores. Então, vamos encerrando. Hoje uma conversa boa, bem fluida, através de todo esse ensinamento. A moral, ela é a base de tudo, né? Então, eu agradeço, Débora, agradeço pela sua contribuição, agradeço pela sua presença, agradeço todos os irmãos que nos acompanharam aqui, no plano espiritual, os nossos irmãos de casa, agradeço, espero que tenha contribuído com vocês aí. E vamos encerrando aqui, simplesmente com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Graças a Deus e graças a Deus. Muito obrigado. Nos vemos na sexta-feira com Conversas da Alma e segunda-feira mais um Evangelho no Mundo. Até mais. É isso aí. Muito obrigado. Uma excelente semana.